Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando Evangelho. Recentemente, meus irmãos, o pastor Iago Martins pregou na sua igreja Batista Manaim e um trecho do vídeo do seu sermão viralizou na internet em vários canais. Veja o trecho do vídeo que eu separei para vocês e lembrando que o link completo da pregação eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos vê-lo. Os crentes começaram a acreditar que de alguma forma o Brasil vai ser a nação cujo Deus é o Senhor se nós elegermos políticos amigos o bastante do cristianismo. E sabe qual é a verdade? O Brasil nunca será a nação cujo Deus é o Senhor. Porque Israel era a nação cujo Deus é o Senhor, e essa promessa política dada a Israel se cumpre em nós na nova aliança, através da lei de Deus ser escrita nos nossos corações, e agora nós sermos a nação santa. Não é o Brasil, não é a Nova Inglaterra, não é os Estados Unidos com os pais fundadores, somos nós, igreja. Nós somos a nação cujo Deus é o Senhor. Não importa quem se eleja, não importa o nível de assentimento à igreja que o político que se eleger tiver, nós somos a nação cujo Deus é o Senhor. A nação cujo Deus é o Senhor é a igreja, não é o Brasil debaixo de qualquer governo, não é um Brasil cristão, não é um Brasil conservador, não é um Brasil trabalhista, não é um Brasil social-democrata, não é um Brasil debaixo de Lula ou de Bolsonaro. A nação cujo Deus é o Senhor somos nós, debaixo do sangue da nova aliança. Esse é o plano de Deus. O plano nacional de Deus para Israel se cumpre em nós, na nova aliança. Nós, a igreja, somos a nação cujo Deus é o Senhor. Somos nação santa, povo escolhido e sacerdócio real. Não deixa os políticos roubarem isso de você. E que trecho poderoso, hein, meus irmãos em Cristo? Mas eu recomendaria que vocês assistissem à pregação completa, porque é uma pregação bíblica, meus irmãos, que vai edificar a vida de vocês. O Brasil nunca será a nação cujo Deus é o Senhor. Poderosa afirmação, não é, meus irmãos? E realmente nós precisamos de pregadores como o pastor Iago Martins para desmistificar muitas coisas acerca de inúmeros textos bíblicos, meus irmãos, que estão sendo usados como pauta política. E nessa análise eu gostaria de contribuir com essa excelente pregação do pastor Iago. E esse texto de Salmo, meus irmãos, foi escrito na perspectiva da antiga aliança, e Davi escreve: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E o texto por si mesmo já nos responde que nação feliz é essa. Quem escolheu Israel, meus irmãos, não foi Deus? Veja o que a palavra de Deus disse. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. E nas Escrituras isso se chama, meus irmãos, eleição soberana de Deus. Deus não escolheu os egípcios, Deus não escolheu os babilônicos, Deus não escolheu, meus irmãos, os cananeus, Deus não escolheu Roma, que foi o maior império do mundo. Deus escolheu a menor de todas as nações, os mais fracos. Deus elegeu um povo para si por sua própria soberana graça e amor, e não por causa do mérito de Israel. E aliás, meus irmãos, o que Israel poderia oferecer para Deus? Nada, meus irmãos. E Davi, nesse texto, está ensinando ao povo de Israel, meus irmãos, que a verdadeira felicidade daquele povo residia no amor de Deus e na sua graça eletiva. E, infelizmente, muitos dos nossos dias querem aplicar esse texto que foi escrito sobre a antiga aliança como se Deus tivesse hoje, meus irmãos, uma nação exclusiva ainda nos nossos dias. Será que o Brasil, Estados Unidos, Europa é um povo exclusivo de Deus? Meus irmãos, isso é uma visão equivocada das Escrituras, pois a maneira que Deus lida com Israel hoje não é a mesma maneira que Deus está lidando com a sua igreja. Qual foi a promessa de Deus que nós encontramos, meus irmãos, registradas no Antigo Testamento? E essa é a promessa de Deus: eu vou colocar neles um coração novo. Deus fala: eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar neles um coração de carne. Eu aspergirei a água, é uma referência à purificação do Espírito Santo. E essa promessa, meus irmãos, se cumpriu através da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo.
e a descida do Espírito Santo que foi prometida pelo nosso Senhor no dia de Pentecostes. Agora, meus irmãos, a igreja não é uma nação exclusiva, constituída de etnia apenas. Agora, a igreja são todas as pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Essa é a glória da nova aliança. E por isso, meus irmãos, não podemos dizer que realmente o Brasil será do Senhor, uma nação cujo Deus é o Senhor. Pois Deus não está interessado, meus irmãos, em ter um povo exclusivo para si, como foi em Israel no Antigo Testamento. Mas Deus agora quer todos os povos, quer seja tribo, língua, nação, o adorem. Vamos ler outro texto das Escrituras. Povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E nesse texto, meus irmãos em Cristo, o apóstolo Pedro, ele está usando conceitos do Antigo Testamento para enfatizar os maravilhosos privilégios que nós, os cristãos, temos por causa de Jesus Cristo. Nós somos a geração eleita. Em outras traduções, encontramos raça eleita. Aqui está claro e nitidamente, meus irmãos, a doutrina da eleição. Mas esse não é o tema do vídeo. E nós, meus irmãos, não podemos perder de vista isso, raça eleita, pois traz um sentido mais aguçado nas palavras do apóstolo Pedro. Os membros de uma raça, meus irmãos, têm um ancestral em comum e por meio desse ancestral nós temos um parente entre si, não é verdade? E agora os cristãos, por meio de Jesus Cristo, podem ser chamados de raça do Messias. Nós podemos chamar Deus de Pai e nós temos uma família aonde eu posso chamar você. Isso mesmo, vocês que me seguem aqui no canal, irmã ou irmão na fé. Você é um crente genuíno? Confessou Cristo como Senhor? Então, meus irmãos, nós temos um ancestral em comum pela fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, nos liga intimamente. É um amor fraternal, tudo proporcionado pela obra de Jesus Cristo. Que maravilhoso isso, não é verdade? Não importa sua cor, sua origem, seu país, sua língua, a cor do seu cabelo, todos nós que confessamos Jesus Cristo somos raça eleita, povo escolhido de Deus. E agora esse povo escolhido ou geração eleita, meus irmãos, que se chama igreja, é constituída não somente de judeus, mas também de gentios, que somos nós. Assim como Deus escolheu Israel, Deus elegeu inúmeras pessoas ao redor do mundo, de toda tribo, língua e nação, para constituírem a nação santa. E Pedro, meus irmãos, tomou emprestada a afirmação do livro de Isaías, onde está escrito que Deus formou um povo para ele, para celebrar o seu louvor. Deus, meus irmãos, chama a sua igreja de sacerdócio real. Que maravilhoso! E esse conceito de sacerdócio real, meus irmãos, é extraído do livro de Êxodo, capítulo 19, no verso 6. Um sacerdócio real não é apenas um sacerdócio que pertence e serve ao rei, mas também um sacerdócio que exerce o governo já nesse mundo. E esse governo da igreja será exercido na sua totalidade, na consumação de todas as coisas, aonde a igreja, meus irmãos, vai julgar os anjos. Vocês sabiam disso? O apóstolo Paulo descreveu isso no livro de Coríntios, capítulo 6. A igreja, meus irmãos, vai reinar sobre a terra, conforme está escrito também em Apocalipse. E também Deus nos chama, meus irmãos, de nação santa. Olha que maravilhoso. E novamente essa passagem é outra alusão ao Antigo Testamento, onde Deus separou o povo hebreu, meus irmãos, para ser santos, separados de todos os povos pagãos. E para que essa separação? Para nós servirmos a Deus. E o último termo que o apóstolo Pedro usa, meus irmãos, é o povo exclusivo, ou que pertence somente a Deus. E como nós fomos eleitos por Deus, meus irmãos, então nós somos povo exclusivo do nosso Senhor para servir somente a Deus. Pois Deus, meus irmãos, nos tirou da casa da servidão e do jugo de Satanás. Ele nos libertou, meus irmãos, do império das trevas para seu reino de luz. E qual foi o preço pago para a nossa libertação, meus irmãos? Veja o que o apóstolo Pedro diz na sua carta. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram.
E tudo isso que nós adquirimos é pela graça, meus irmãos. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi através de qual preço, meus irmãos, que nós adquirimos tudo isso? Foi através do Filho Santo de Deus que foi moído na cruz por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Fomos resgatados, meus irmãos, da escravidão do pecado para sermos livres em Jesus Cristo. E qual foi o preço, meus irmãos, que foi pago? Foi um preço muito alto para que nós, a Assembleia de Deus, que é a tradução original da palavra igreja, que é eclesia em grego, qual o propósito, meus irmãos, de Deus nos conceder tantos privilégios para a sua igreja? E a resposta está no final do verso 9. Para nós, a igreja, proclamarmos os louvores de Deus para todos os povos. E nós, meus irmãos, como igreja, não fomos chamados para sermos nação santa, raça eleita, para ficarmos proclamando, discutindo a todo momento sobre partidos políticos. Olha, isso não quer dizer isenção, mas, meus irmãos, todos os dias os crentes perdem mais tempo com o reino desse mundo do que avançando o evangelho sobre suas opções políticas. Meus irmãos, fomos chamados para proclamar o evangelho entre os incrédulos, sermos sal da terra e luz do mundo. Fomos chamados para transformar as sociedades através do nosso estilo de vida individualmente, salgando, meus irmãos, a sociedade, as pessoas vendo as nossas boas obras, sendo luz do mundo. E nós devemos estar cientes da posição da qual a igreja foi chamada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja, meus irmãos, é a nação santa, cujo Deus é o Senhor. E quando eu me refiro à igreja, não é os templos, mas também não é você individualmente. Não existe igreja solitária. Igreja, a palavra original quer dizer assembleia, assembleia dos santos, o povo espalhado pelo mundo inteiro, é a raça eleita de Deus, é a eclesia. Veja o que João Calvino comentou a respeito dessa passagem. Quão incomparável é a bondade de Deus para conosco, pois Ele nos santifica. Nós que, por natureza, somos corrompidos, Ele nos escolheu quando nada podia achar em nós, senão imundícia e vileza. Ele toma por sua possessão peculiar escórias sem qualquer valor, e ele confere a honra do sacerdócio a profanos. E ele conduz os vassalos de Satanás, do pecado e da morte, para que desfrutem da liberdade régia. E esse foi mais um estudo no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comente também a opinião de vocês a respeito desse assunto. E se você é novo no canal, se inscreva, ative a opção receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos aqui no canal. E se vocês quiserem contribuir, meus irmãos, com esse trabalho que eu realizo aqui no YouTube, o link vai estar na descrição de todos os vídeos. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.